Meu convidado hoje aqui no Pensando no Brasil é o vereador pela cidade de São Paulo, o ativista urbano José Polici Neto. Vereador, seja bem-vindo aqui. Eu vou começar pelo lado mais de analista político seu, que é privilegiado, diga-se de passagem. Como é que você está vendo esse momento pelo qual nós estamos passando? Não simplesmente por um governo que assumiu um ano e pouco atrás e o outro que perdeu, mas pela lógica que nós temos hoje no país de discussão política. Vou retomar, vou colocar um pouquinho mais de tempero na pergunta. Nos anos 80, a gente lutava desesperadamente para que as pessoas participassem da vida política. As redes sociais hoje são um caminho para isso, mas a gente está fazendo de uma maneira que seja saudável para se crescer politicamente e institucionalmente as coisas do país? Acho que a gente não pode perder a oportunidade, Piotr. Primeiro, agradecer o convite e dizer que, para mim, é um orgulho poder participar de algo que debate o nosso Brasil, para mim, na perspectiva urbana, né? E o movimento das redes sociais é um movimento genuinamente urbano. O grande problema dele é que ele cria bolhas. Dentro dessas bolhas, muitos destes não dialogam com as outras bolhas. Aí eu vou dar um exemplozinho. Assim que eu fui eleito nesta legislatura que está em curso, que começou em 2017, eu verificava alguém dos meus colegas que ia para o plenário com um assessor, com o celular na mão, e o parlamentar que tinha sido eleito por aquela bolha continuava a dialogar exclusivamente com a bolha dele, e não comigo, na representação da bolha que o elegeu. Na realidade, essa é a boa troca. Ninguém é eleito por todos. Todos são eleitos por um pedacinho da sociedade e representam, dentro das casas legislativas, esse pedaço. A questão é como você só retroalimenta a bolha, mas não faz a sua bolha conversar com a cidade, no caso aqui. O que eu enxergo hoje no governo federal é exatamente a mesma coisa. Algumas bolhas foram produzidas e, infelizmente, as bolhas estão nas extremidades. Elas conduzem o debate hoje. Esse debate é um debate que aborda tecnicamente as soluções? Não. Ele consegue, de fato, apresentar rumos para que o país se desenvolva de maneira plena, portanto, enfrente as suas desigualdades? Não. Ele passou a ser quase que um maniqueísmo. Eu quero todo o Estado servindo a mim, ou eu não quero Estado nenhum presente, porque este Estado não me importa. Eu não quero a existência dele. Aí você está fazendo menção no excesso de Estado e na ausência do Estado. Exatamente. Ou seja, o Estado mínimo na vida do cidadão ou muito Estado, que foram exatamente os programas antagônicos da última eleição. Na realidade, quando termina a eleição, você tem que deixar essa disputa que aconteceu para o momento de 4 anos daquela decisão que o povo tomou, e saber conduzir o país por esse período. Portanto, tem um vencedor do processo eleitoral, mas não tem um derrotado. Porque senão a gente fica imaginando que a sociedade é derrotada no processo de eleição à medida que 50% mais um voto ganhou e 49% foi derrotado. Não, a democracia não impõe a regra de derrota. Derrotado foi o candidato, mas não a sociedade que votou nele. Vamos lá para aquela regra que as nossas mães diziam quando não queriam que nos envolvêssemos em brigas na escola. Quando um não quer, 2 não brigam. Então vou lhe fazer a pergunta. Você acha que se um realmente baixasse a guarda, o outro também não brigaria? Eu não tenho uma elevação de nível de provocação política que parece que não vai ter fim mais? Esse talvez seja o grande problema. Aí é a perda de oportunidade. Então, se um não quer brigar, o outro vai continuar brigando. Então. Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente vive nisso. Daí então, os dois ficam se atacando. Absolutamente polarizado. Esta polarização, ela é um prenúncio do próximo processo eleitoral. Então, olha só, a gente mal saiu da urna. Sim. E a gente não conseguiu terminar o processo que foi concluso. Aqui eu não quero colocar em xeque nenhum do arcabouço liberal, se assim a gente pode dizer que o nosso presidente compreende o liberalismo do jeito que ele é. Então aqui não quero colocar em questionamento, mas é claro que a gente enxergou um discurso do presidente liberal. Sim. Ele produziu isso para a sociedade. E o candidato derrotado, o Haddad, produziu um discurso diferente.
um discurso que apresentava o Estado com maior presença nas rotinas da nossa sociedade. Então, um apresentava um Estado menor e, a partir daí, o mercado operaria parte das soluções, o outro dizendo o seguinte, não, precisa mais do Estado. Este que apresentou um Estado menor ganhou a eleição. Como que você faz a disputa na Casa Legislativa para que as mudanças aconteçam? Sem dúvida nenhuma, a maioria se expressa no voto passado. E como você conduz as reformas? As reformas são conduzidas por aqueles que ganham a eleição e têm condição técnica de apresentar as soluções. Todo parlamentar faz parte da solução à medida que tem um voto. Portanto, você não pode mais fazer parte do problema, porque o parlamentar é senhor da solução. O que a gente vê hoje é que muitos dos parlamentares continuam fazendo parte do problema e, portanto, postergando o debate ou insistindo numa regra de levar aos extremos esse processo e não encontrar as convergências capazes de realizar as mudanças necessárias para o país, que foram vitoriosas do processo eleitoral. E aqui não estou defendendo o presidente. Claro, perfeito. Estou dizendo como a gente pode não perder a oportunidade. O problema que você faz menção é manter, apagar o fogo com gasolina, é isso? É isso. É o que a gente tem visto. Aí erro dos dois lados. Os filhos do presidente ajudam muito pouco. O próprio presidente, muitas vezes, acende a dinamite. A oposição, sem dúvida nenhuma, acaba naturalmente se aproveitando desses ambientes. Não dá para a gente dizer que parte dos ministros também não ajudam, porque tornam público pensamentos que talvez, se eles conversassem com a própria equipe antes de externá-la, não externariam. E aí é algo importante. Todas as vezes que você assume uma tarefa pública, o que você fala não é só o que você pensa, é o que você é capaz de realizar com aquela fala que você entoa. Não, tem notoriedade automática. Sim, uma vez agente público tem notoriedade pública. Exemplos claros. E às vezes poder de decisão. O que contribui para a fala do nosso ministro com a questão das empregadas na Disney? Pouco, quase nada, ou prejudica? Chamar o servidor público de parasita, 2 dias depois, o presidente do Banco Central diz que jamais podia ter imaginado na vida dele ter profissionais tão competentes no serviço público. Eles estão falando de ministérios distintos, de setores distintos do governo federal, onde estão... Então, aqui eu coloco quando você tem um governo que tem um comando e um comandante que se esforça para levar à população um discurso de unidade, o discurso que pretende produzir uma aliança, seja via o partido que o presidente quer, seja via a aliança do povo brasileiro para desenvolver o país. Então, nessa questão da capacidade de comunicação, da capacidade de conduzir processos, o presidente não vem acertando, o que é uma perda de oportunidade. A equipe do presidente também acerta pouco, mas tem um elemento central nesta novidade. O Congresso, por incrível que pareça, está mais ajustado à produção das conquistas. Conquistas que eu digo aqui, avanços necessários para o país. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o Congresso hoje é mais conservador do que o próprio presidente. Quando eu falo conservador, é conservador na forma com que trata a informação. Então, quando você pega o presidente do Congresso, o presidente do Senado, e quando você da Câmara dos Deputados e do Senado, e quando você pega os parlamentares líderes, eles têm um ponto de convergência mais ao centro do que as extremidades. Mas você acha que o tempo do Congresso, às vezes, o tempo da política é muito distante do tempo da sociedade, que também é muito distante do tempo da economia? E hoje o nosso grande desafio é que questões econômicas relevantes sejam mais tomadas as decisões, obviamente com todo o debate necessário, mas elas precisam produzir efeito rapidamente porque as pessoas sofreram por demais na última crise. Aí eu não preciso de uma sensibilidade maior. Vamos lá. A Constituição brasileira diz que toda reforma precisa passar por além das comissões,
2 turnos que em algumas comissões o papel dos parlamentares é de lamentar profundamente, o nível de discussão é baixíssimo e pede-se a oportunidade da autoridade que está ali com o projeto de reforma apresentar tecnicamente onde é que aquilo vai mexer na vida do cidadão, que no final das contas é o que interessa. Mas vamos lá. Eu tenho 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, mais uma alteração no Senado e volta para a Câmara. Me permita a pergunta com todos os cuidados, porque hoje há um zelo exagerado das coisas. Eu acho que não é zelo, é na verdade uma intenção de provocar uma outra discussão. Não é democracia demais, não é muita votação. Uma vez que a Câmara aprova uma longa discussão, precisa de um outro turno? Eu vou inverter, eu vou dizer o seguinte. Quando você tem transparência, você não precisa impor regras burocráticas que desacelerem o ritmo necessário para a transformação acontecer. Porque aqui não é a reforma, é a transformação consequente a ela. Sim. O que se sonha é um país mais leve, que as pessoas possam ter mais garantias que esta autonomia para investir no futuro do país seja possível a partir dos meus esforços. Porque muitas vezes eu quero investir no meu país, quero investir na minha cidade, mas quando eu enxergo o volume burocrático para isso, eu desisto no segundo mês. Sim. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte, precisa toda essa burocracia legislativa, eu vou dizer que ela foi criada no momento que a gente não tinha todo o controle digital do processo. Então, quando você pega o regimento da Câmara Municipal de São Paulo, da Assembleia Legislativa, do Congresso, ele foi criado quando a informação não era online. Você não conseguia acompanhar uma sessão da Câmara ou do Senado ao vivo. As regras estão defasadas. Mas lógico, muito defasadas. Muito defasadas. Aí não é de mais democracia ou menos democracia. Não, e aí gera exatamente... É de mais transparência ou menos transparência. Se a transparência é plena, para que você vai votar 5 vezes a mesma coisa se a transparência é plena e todo mundo está acompanhando o voto do seu parlamentar, o compromisso que ele estabeleceu com o eleitor? Porque aqui é o seguinte, o que todo mundo cansou é o parlamentar conquista o voto dizendo que é assim, vai lá no Congresso e faz diferente. Então, dar transparência é fazer com que a sua fala no processo de convencimento do voto se traduza no voto que você dá dentro da Câmara dos Deputados para aquilo que você se comprometeu. Essa é a questão da razão formal de chamar parlamento. E por que chama parlamento? Porque você leva para a decisão de um ambiente limitado, 513 mais os 80 e poucos senadores, aquilo que mais de 200 milhões de habitantes querem ver o país. Então, você recebeu uma autorização para fazer isso em nome de todos aqueles. Mas não é uma autorização sem nenhum condicionante. Eu sei como você convenceu para conquistar o meu voto. Eu sei o que você falou para mim para gerar a confiança para eu te dar o voto. Eu quero que se consagre na urna lá do Senado, lá na Câmara dos Deputados. Quando você consegue dar a transparência para isso, eu controlo o voto do meu parlamentar federal. Eu controlo o voto do meu senador, dos meus 2 senadores, dos meus 3 senadores. Aliás, essa frase... Reduz a burocracia. Essa democracia demais, a frase não é minha, embora de um artigo brilhante, eu estou aqui tentando rememorar o autor, e ele justamente questionava esse ponto. Se o parlamentar foi convencido uma vez que tem que votar sim ou não, e aquilo está digitalmente comprovado, você não tem... Aliás, o voto, em boa parte das coisas, o voto é aberto. Ou seja... Sim. Por que eu preciso de um segundo turno? Então, por que eu preciso de um segundo turno depois no Senado? Eu vou te contar, para mim, a votação em 2 turnos, ela serve para uma questão que é fundamental, né? Todo primeiro voto, ele é um voto de admissibilidade. Eu admito a relevância daquele texto produzido. Mas no caso das reformas, a admissibilidade é feito pela comissão, pelas comissões. Pela comissão. Então, não é um assunto desconhecido quando chega para votação em plenário. O esforço da primeira para a segunda votação é das mudanças que muitas vezes são necessárias para você consagrar a reforma de todos. Então, o esforço que é feito nas primeiras votações, e você pode encurtar tempo, tem uma série de questões que você pode fazer. Tanto é que eu acho que a reforma previdenciária, ela já estava aprovada, porque a sociedade brasileira já tinha reconhecido a necessidade desta mudança. Que aí foi um acerto na comunicação do governo. E não foi só deste governo. Sim, começou no governo Temer. Começou no governo Temer. Então você conseguiu mostrar que parte da mudança era necessária. Tem uma fala do presidente da Câmara dos Deputados que ela é muito interessante quanto a isso. Ele fala que a reforma da Previdência foi uma
dedicação e uma contribuição do povo brasileiro para a reforma e que agora é exigido de quem tem produção, então de quem produz no Brasil, então de quem tem uma certa dedicação ao país para espalhar e gerar equilíbrio no sistema tributário. Então ele falou, aquela reforma que atingia a todos, Sim. passou, por mais difícil que possa parecer. Esta que envolve setores organizados e setores com grau de interesse muito enraizado na Casa Legislativa, eu quero ver se a gente vai ter coragem de votar. Então, veja só como isso é importante. Você vota no Congresso a partir do que o povo quer. Isso que está consagrado. Mas os elementos de pressão em Brasília são realizados pelo povo ou pelos lobbies? Que nunca foram regulamentados, embora existam. Então, esta votação da reforma tributária... O que é um problema de transparência, diga-se de passagem. Pronto, aí a gente chegou no ponto fundamental. Essa é a grande reforma dos lobbies. Por quê? Porque o mecanismo de pressão que vai acontecer é um mecanismo de pressão de quem envolve e vem envolvendo a Câmara dos Deputados, o Senado e o Congresso em um debate de interesses. Interesse do setor financeiro, interesse do setor bancário, interesse do setor de serviço, interesse do setor comercial, interesse do setor industrial. Então aí a briga ela está com quem consegue mobilizar a sua rede de intriga e interesses, mas não a população diretamente. Então é muito mais complicado você dar transparência e você provar para o cidadão que aquela reforma melhora para ele. Esta é uma reforma que quando você fala o seguinte, não vai perder receita. Se não vai perder receita, qual a garantia que vai melhorar para a população? Você vai ter mais serviço? Claro. O serviço público vai melhorar com essa reforma? Não, e óbvio que alguém perde, alguém ganha quando eu mudo uma alíquota tributária daqui ou dali. Esse é o grande desafio. Me permita esse momento de você fazer menção. Quando as pessoas olham, e isso não é uma defesa da classe política, é só um reconhecimento de realidade, as pessoas olham para a classe política e exigem dela honestidade e comprometimento com o país. Quando eu vejo grupos organizados, seja de funcionalismo público, seja do setor financeiro, seja do setor X ou Y da indústria, do comércio, que vão lá ao Congresso fazer pressão por uma ou outra medida, você vê que eles estão realmente, óbvio, defendendo o interesse do setor deles, mas pensando no país ou não? Porque senão eu tenho, na verdade, aqui eu tenho uma dicotomia. O sujeito age de um jeito quando pensa no ser político, mas quando ele está defendendo o setor privado dele, ele está defendendo o setor privado dele e não o país. As coisas não precisam ser mais bem pesadas ali? Aqui é muito difícil eu conseguir pedir para um setor não se autodefender. Por mais que a gente tenha esse altruísmo, eu não enxergo nos setores organizados do país... eles constroem narrativas mostrando que o setor dele deve ser protegido porque ele oferece mais para o país. Então, aí é uma batalha de narrativas e aí a gente tem uma preocupação grande quanto a isso, né? Por quê? Se tudo é narrativa, ela pode se desaproximar da verdade à medida que a narrativa pode, em certos momentos, apresentar conjunto de informações que só apresenta aquilo de bom que eu te ofereço. Aí ele está defendendo a bolha dele. A bolha dele. Tá bom, voltamos à história das bolhas. Isso vai acontecer. Compreendi. A questão é, eu, enquanto parlamentar, sou obrigado, tanto técnico como politicamente, receber todas as informações e todas as pressões e não decidir pelo indivíduo e nem decidir pelaquilo que parece o coletivo, mas sim pelo espírito público. Então, o que... deste conjunto de informações, transcende um indivíduo, transcende até o coletivo, porque eu posso ter um coletivo que consegue se saciar de maneira muito tranquila com aquela decisão individual. Mas isso não é o espírito público revelado. Tá, me permita assim, ser poliana aqui. O espírito público só é dever do parlamentar, do chefe do executivo, não do representante do setor A ou B, embora nacional daquele país? A gente não construiu essa massa crítica a ponto da gente ter... Senão a gente vai acreditar
que a defesa consistente eu me dei o direito de um de ser setor... poliana para fazer a pergunta. Mas aí a gente precisa ser muito honesto com o processo de enxergar que quando as disputas econômicas de setores econômicos vão à mesa, não tem espírito público nisso. Tem espírito setorial. Eu não quero que aumente o imposto do setor de serviço, porque eu acho que eu presto o serviço mais relevante de saúde, de educação, de transporte para os municípios do que a indústria na oferta daquilo que a indústria serve. Voltando... Então, aí é uma disputa que a narrativa pode até tangenciar esta vontade pública. Eu revelar o que eu faço é mais importante. Uhum. Eu vi ontem ou nessa semana, um presta atenção do presidente da Câmara dos Deputados dizendo o seguinte: serviço é rico que usa, por isso a gente pode aumentar a carga tributária. E indústria todo mundo usa, por isso a gente tem que reduzir a carga tributária. Eu comecei a pensar comigo que tipo de serviço que o pobre não usa. Né? Porque senão fica imaginando que pobre não usa serviço e só rico usa serviço. Né? Mas, de qualquer maneira, é para a gente ver o quanto isso vai ganhar temperatura. E essa temperatura, aí eu insisto, ela não é ruim para o Brasil. Tá, porque alguma solução a gente vai encontrar. A questão é, a gente vai conseguir dar transparência a estes processos? Então vamos lá, vamos voltar à temperatura das redes sociais. Nós temos razões fáceis para condenar a alta temperatura. Porque às vezes a gente percebe pelo tipo de comentário, o uso de palavrões e por aí vai, quando o nível do debate é baixado por demais. Mas esse é um processo pelo qual a gente tem de passar dessa elevação da temperatura no máximo para justamente a gente não ter mais, por exemplo, declarações equivocadas ou mal interpretadas, ou inclusive do própria autoridade em relação de não reconhecer o que é a realidade brasileira? Eu acho que esse é um processo de aprendizado. O mundo está aprendendo a usar... Então nós estamos no meio do barulho, é isso? Eu chamo de barulho contemporâneo. Isso aí. Mas, olha só, Piotr, eu estudei um pouquinho a Primavera Árabe. Hoje existem analistas que falam que a Primavera Árabe nada mais foi do que uma tempestade de areia. Por uma via democrática, você elegeu grupos não democráticos. Então não teve nada de Primavera Árabe. Teve uma tempestade de areia. Você imaginou que você ia para um ambiente democrático, mas a eleição democrática acabou por eleger os grupos menos democráticos ou não democráticos. Bom, as revoluções socialistas dos anos 50 não foram diferentes disso. Então, mas olha o esforço que a gente está fazendo. Aquela época, você tinha um modelo de comunicação público. Sim. Você tinha jornais que rodavam a informação de um dia para o outro e as rádios que eram fundamentais na comunicação rápida. Todos essas mídias, toda a imprensa tradicional vem sendo substituída por uma informação contemporânea que não tem filtro. E nem sempre, pesquisas recentes apontam que mais de 60% da população não consegue reconhecer o que é uma notícia fraudulenta, o que é uma fake news, de uma notícia verdadeira. Vamos lá, você... Aí como que a gente vai conseguir bem decidir com o país se mais de 60% da população não consegue separar o joio do trigo? E não estou falando que é informação minha, pesquisas recentíssimas. Você acha que a própria imprensa tem parte de culpa nisso? Eu acho que... A imprensa tem se vitimado, eu sou jornalista, não tenho nenhum pudor em dizer. Eu tenho visto claramente a imprensa se vitimando e você aprende nas escolas de jornalismo que você não pode se vitimar, você não pode se vilanizar, você não pode fazer nada disso. Você é um ator que acompanha a cena do lado de fora e narra tudo o que está acontecendo ali. A imprensa também não tomou partido exageradamente e o fato é o seguinte, tomar partido, eu particularmente não vejo nenhum problema, desde que você seja transparente. Olha, eu acredito nisso e vou defender no meu jornal, sem tirar o direito do outro de me dar uma opinião contrária, tratá-lo com respeito e dedicação, ou seja, de forma diligente do ponto de vista de ele poder exprimir a opinião, mas nosso jornal pensa desse jeito, nosso veículo pensa desse jeito. A imprensa brasileira, em algum momento, acreditou que ela podia falar assim, eu sou imparcial, mas eu tenho posição, mas não conto para ninguém. Não. O público percebeu que tinha posições ali e aí começou... Tem que separar. Você fala uma coisa muito importante, Pio. Ser imparcial não é não ter posição. Sim, claro. Eu estou falando assim, eu sou imparcial.
Mas o fato de eu ser imparcial não me tira a responsabilidade de ter posição. Não existe ser imparcial que não tenha posição, porque senão ele não existe. Essa é a questão fundamental. Então, os veículos têm que ser imparcial por obrigação. Por obrigação. Caso contrário, ele não tem liberdade, porque ele serve a alguém. Se não tem imparcialidade, ele está servindo a alguém. A imparcialidade dá acesso e conhecimento e espaço para que várias matizes de pensamento se manifestem. Agora, mas a posição toma quando eu percebo que há um excesso numa dessas matizes, ou seja, quando há desrespeito à democracia e tudo mais. Pronto. Isso é uma posição que tem que ser tomada. Essa é uma posição que tem que ser tomada. A gente viu coisas assim que não necessariamente atenderam a esses prenúncios básicos. Mas a gente vai além. A gente pode ter, sim, veículos que optem por um caminho de apoio ou de não apoio a esta ou aquela proposta da reforma, desta ou das anteriores, porque interpreta tecnicamente, a partir dos competentes e diligentes profissionais que ali atuam, que de tanto você investigar tal processo, o veículo está convencido que este não é um bom caminho. Se ele enxerga que este não é um bom caminho, como que ele pode guardar isso para ele e não externar? Ele não fez a investigação? Ele não apurou? Ele não escutou os técnicos que apoiam isso e que são contra... Que são deveres jornalísticos. Deveres jornalísticos. Aí você fala assim, manteve a imparcialidade? Manteve a imparcialidade. Claro. Mas opta por um caminho, porque ele diz o seguinte, é simples, se todas as informações foram oportunizadas, se eu fiz a investigação, se eu cheguei a uma conclusão, inclusive do ponto de vista editorial do veículo, eu vou esconder do meu leitor, de quem nos acompanha, a informação... Não, tem até a obrigação de se pronunciar. Pronto. Mas aí a gente muda muito o conjunto da nossa imprensa que veio até aqui. Né? Então, tem também um amadurecimento. Até acho que as posturas do presidente estão obrigando um rápido amadurecimento de uma imprensa que não foi pressionada para isso nos anos anteriores. A imprensa, vamos lá, até para fazer jus, moldou o pensamento desse país, o que ela também, um trabalho que ela fez e fez muito bem, nos anos 80 e nos anos 90. Sem dúvida nenhuma. Graças a Deus. Não, porque a gente tinha muito pouco controle, e o controle era feito pela imprensa. Isso é fundamental. Eu sou formado no tempo dessa imprensa. Eu confesso, às vezes, que não raramente vejo comportamentos que a imprensa de hoje não justifica a imprensa, ela própria, o próprio veículo dos anos 90. Possível. Do ponto de vista de profissionalismo, de correção, de procurar fatos e por aí vai. A gente foi perdendo qualidade em muitos ambientes. Você está falando de qualidade intelectual. Tá. Então, você fala, muitas vezes assim, eu não consegui ver um debate de qualidade no Congresso desse tema. Mas também você não viu a preparação dele com competência na academia. Você também não viu na imprensa. Por que a gente haveria de ver esse debate competente e consequente no Congresso se a gente não conseguiu fazê-lo no ambiente do conhecimento que é a academia, no ambiente de investigação interna, que é muitas vezes o que acontece com a nossa imprensa, e aí estou falando até de imprensa específica, imprensa que se dedica àquele tema. Sabe, vereador, eu, de novo, sem defender a classe política, até porque ela é uma representação da nossa sociedade, eu tenho problemas seríssimos na universidade e eu vejo a universidade reclamando que a classe política deu uma coisa que a universidade não tem conseguido dar. Também. Que é alto nível de aprendizagem, alto nível de debate, alto nível de preocupação com o país. Eu não vejo nos setores da economia, eu estou falando de comércio, indústria, serviços, vejo sim uma exigência que a classe política faça maravilhas, sendo que eles não entregam metade do que eles estão pedindo. Veja só. Não dá para definir que o Brasil se resume a Brasília, não é? Mas olha só como isso é importante. Se a gente sabe que o nosso crescimento está muito condicionado da forma com que os outros vão nos enxergar, porque, na realidade, chegou o momento do nosso crescimento ir para além das nossas fronteiras. A gente ganhou uma certa estabilidade de crescimento populacional, isso gera uma retração
no consumo, porque a gente vinha com um consumo crescente. Quando você pega a década de 40, 50, 60, 70, você tinha uma explosão demográfica que exigia um crescimento, inclusive para abastecer essa explosão demográfica. A gente chega a um equilíbrio de crescimento demográfico e que o nosso crescimento se dará de conquista de outros mercados que não o nosso. Porque, historicamente, a gente fala o seguinte, não, como a gente tem mercado ascendente, se a gente bem produzir para o nosso mercado, está tudo resolvido. Não é mais assim. Aí a gente tem uma obrigação, nós precisamos ser mais competentes, porque a gente tem que ser mais competentes que outros que concorrem internacionalmente com a gente. Sim. A gente está conseguindo ser mais competente que a Índia, que a Coreia, que a China, que o Japão, que os Estados Unidos, que o México, que o Canadá. Vamos falar de produtividade, então? Aí tem um desafio. Nós precisamos ser mais competentes, aí é para nos colocar em qualquer lugar do mundo. É ser mais competente no serviço, é ser mais competente na indústria, é ser mais competente na agricultura. Essa é a questão fundamental. Então, a reforma tributária, a reforma previdenciária, se ela não for acompanhada por uma nova leitura de como vamos nos apresentar internacionalmente para que a gente possa, de fato, ser desejado enquanto produtores do mundo, por conta do nosso vasto território, por conta da nossa capacidade criativa e intelectual. Se a gente não tiver isso, desculpa, a gente vai continuar com o mesmo problema. Porque a gente vai reduzir carga tributária, mas não vai ter para quem vender mais. A gente vai ajustar a reforma administrativa para reduzir os custos do Estado, e essa redução dos custos do Estado pode ser exclusivamente absorvida por aqueles que estão no setor privado, mas não estão preocupados ainda de expandir a sua atividade econômica para produzir mais Brasil, fora do Brasil. Essa é a questão fundamental. E isso, o nosso comandante, presidente da República, que, portanto, conduz o processo, não conseguiu mostrar. Não está claro para a gente que, de fato, o país está se apresentando para uma reforma que o coloque novamente como um dos 10 no planeta, que vai produzir intelectualmente, que vai produzir agropecuariamente, para de fato fazermos a diferença internacionalmente. Não está. A gente continua sendo aquele de menor valor, que não se coloca nos debates nacionais e internacionais dizendo o seguinte, não, aqui a gente está buscando uma forma de produção sustentável. Tenta compensar no câmbio o problema da produtividade. Aí erra tudo. Aí erra tudo. Me permita entrar rapidamente nas questões, eu queria justamente discutir o país contigo, mas as cidades brasileiras vão ficar mais afáveis para o cidadão, e eu estou falando de 2 aspectos só. Já falamos disso outras vezes. Por que as calçadas brasileiras continuam tão ruins assim? E por que não se tem atenção a questões de saneamento básico, que é o rio que cruza a sua cidade tem que ser limpo? Porque precisa ser limpo, porque eu preciso ter tratamento de esgoto. Quando é que eu vou ter? Eu digo que quando eu viajo, para saber se uma cidade é boa ou ruim, eu pego 2 coisas, eu meço rapidamente. Se a calçada é boa de andar, a cidade é boa. Se o rio não está poluído, a cidade é fantástica. Se um desses tem problema, a cidade já tem problema sério. Se tiver os 2 ruins, aí realmente a gente tem um nível de civilidade baixo. Por que a gente não avançou em questões tão básicas? Todo mundo anda pelas calçadas, todo mundo bebe água que sai do córrego. Tudo bem, vai ser tratada, mas se está poluído, você tem problema de saúde. Por que as cidades brasileiras ainda estão assim? Há uma distância ainda muito grande do tomador de decisão daquele que vive na calçada ruim e daquele que vive na beira do córrego. O tomador de decisão brasileiro, o político, ainda vive dentro de um carro com ar-condicionado, num gabinete com ar-condicionado e recebendo água que vem em frasquinho de plástico. Essa que é a maior verdade. Então, os tomadores de decisão que têm importância de onde vão colocar o dinheiro produzido pela sociedade para fazer a transformação, ainda estão muito distantes das calçadas. Estão muito distantes da beira dos córregos ou das comunidades que despejam todo o seu esgoto nesses cursos d'água que levarão para os nossos rios e para os nossos mananciais. Portanto, nós temos um problema de origem, né, que é a tomada de decisão para fazer as mudanças mais importantes. Eu falo isso porque eu sou pedestre. Então, eu sofro todo dia com as calçadas, e não é a calçada do entorno do CIE aqui na Tabapuã, que já foi reformada 2 ou 3 vezes nos últimos 10 anos. Essa, quando não está boa, é facilmente identificado aquele
em tese, responsável por ela, que tem dinheiro para colocar mármore no seu hall, mas muitas vezes não tem o compromisso com a cidade para manter a sua calçada com qualidade. A questão vai além, porque falta calçada onde o povo anda a pé por ausência de outra oferta, quando você vai para a periferia. Para a gente ter o símbolo da cidade que não vem dando certo, 96% dos semáforos na cidade de São Paulo não dão tempo de travessia segura para o pedestre. Então, muitas vezes, não ter uma calçada boa é distanciar o risco de uma esquina do risco da outra. Porque o desenho das cidades no Brasil não foi montado pro cidadão universal pedestre, foi montado pro carro. Falta o quê? Sentir o calor das ruas? Falta. A frase é de Ulisses Guimarães, né? Sentir o calor do asfalto, alguma coisa assim? Eu acho que falta. Falta esse sentimento da rua, mas falta algo que os dados já começaram a ser produzidos, né? Então a gente não tem mais dificuldade de ter evidências que alguns investimentos voltam rapidamente para a cidade. Então, quando você investe em calçada, quando você investe em travessia segura para o pedestre, você reduz o custo da cidade, não aumenta. Porque normalmente você fala que o investimento torna a cidade mais cara. Quando você investe em saneamento, quando você investe em drenagem, você reduz o custo da cidade, não aumenta, porque você reduz os custos de saúde, você reduz os custos, no caso do pedestre, é um negócio meio maluco. Mas você aumenta, além de tudo, das reduções de coisas ruins, você aumenta consideravelmente uma coisa que chama-se qualidade de vida, que é o que brasileiros que podem viajar para fora veem, de repente, em países mais civilizados. Veja só, as pessoas elogiam muito o metrô mundo afora. O nosso metrô, do ponto de vista da qualidade, ele se assemelha aos melhores do mundo. Até melhor. Ele só não tem uma malha que te leva a todos os cantos. O nosso ônibus podia ser melhor, podia ser muito melhor. Muito melhor. Ele, sim, não se assemelha a muitos do mundo inteiro. Por uma questão objetiva. A gente foi dar ao carro a condição plena de ser dono dos 17 mil quilômetros de via. Tanto é que foi muito difícil implantar as faixas exclusivas de ônibus. E era uma solução relativamente fácil. Então, se essa solução encontrada pelo tomador de decisão fosse consequente dos outros tomadores de decisão, a gente poderia ter hoje 1.000, 2.000, 3.000 faixas exclusivas e a qualidade do transporte público coletivo capturaria mais usuários. Se você tem mais usuários, o custo individual da sua viagem seria menor. Hoje não, hoje a gente tem uma viagem cada vez mais cara e um serviço cada vez pior. Como todo usuário de transporte público coletivo completa a sua viagem ou circulando a pé, ou muitas vezes pegando uma bicicleta e fazendo alguns trechos da última milha ou da primeira milha para ser um pouco mais acelerado e aí ganhar performance, ganhar previsibilidade, sem dúvida nenhuma, a gente teria uma equação para reduzir a maluquice que é queimar energia em 90% da combustão para levar 1 tonelada de peso para carregar o nosso corpo de 90, 80 quilos, que é um pouco do que significa circular individualmente de carro na cidade de São Paulo. Você gasta 90% do combustível que você põe nele para deslocar o carro, só 10% ou até menos para deslocar você, gastando energia, dinheiro, gerando combustão desnecessária. Então, essa mudança que a cidade não fez, seja no saneamento e na drenagem, que garante uma cidade saudável para todos, sustentável para todos. Como do outro lado, fazendo as mudanças tão necessárias para o desenho das vias respeitar o pedestre, para a velocidade do trânsito ser muito mais do desenho da via do que da placa de 30, 40 e 50. O mundo já aprendeu que é o desenho da via que dá a ela a velocidade que você deve cumprir. Não só a placa ou a multa. A placa e a multa são necessárias, mas é o desenho da via. É um estreitamento de faixa de esquina, que você reduz o espaço de travessia e risco para o pedestre. As soluções são baratas e simples,
mas o tomador de decisão tem que saber qual o foco da cidade que ele quer para daqui 10 anos. E, portanto, não dá para projetar a cidade do passado abrindo novas pontes e viadutos que só servem para o carro, fazendo obras de saneamento ou obras de drenagem que remontam à década de 40 e 50 só pensando em piscinão e não pensando em parque linear, aquilo que a gente fala da cidade esponja. Portanto, a receita para esse bolo, a ONU vem debatendo há 40 anos. A gente tem em todos os cantos soluções já apresentadas para isso. Por que será que no Brasil é tão difícil pegar todas as recomendações internacionais que vêm dando certo em cidades e só não são aplicadas aqui? Por que a gente não faz como a Coreia, que fez um gigantesco investimento na educação e aí transformou o país? Aqui a gente está fazendo o inverso. As últimas pesquisas mostram que educação, saúde e assistência e desenvolvimento social foi a que no último ano mais perdeu investimento. E a gente vai achar que o país vai dar certo? José Polici Neto, vereador por São Paulo, obrigado pela gentileza de atender aqui. Agradeço, desculpa muitas vezes aqui a gente ser pouco otimista, mas eu falo que o país tem solução sim, mas a solução está no estudo mais aprofundado de um tema, que é o tema viver em cidade. 87% da população no Brasil já vive em cidade e tem ciência para viver em cidade. Não é só vontade do político, portanto, tem que se aplicar técnico e cientificamente as soluções, porque aí o tomador de decisão pública, abastecido pela técnica, pela ciência, erra menos. Aí o dinheiro público vale muito mais. Obrigado. De novo.